Bem, irmãos, quando nós caminhamos em uma série expositiva, é importante, especialmente se você chegou no meio do caminho, que você busque se inteirar. Então, aqui vão alguns conselhos antes de nós atentarmos para o nosso texto hoje. Nós estamos chegando hoje à nossa 19ª mensagem no livro de Atos, e ainda estamos chegando ao capítulo 8, ou seja, nós vamos longe com isso, para que não ignoremos nem passemos por cima do texto, mas possamos atentar para cada um dos seus detalhes. Portanto, meu conselho a você é que, primeiro, você leia o livro de Atos, mais de uma vez. Você leia do começo ao final, esteja, mesmo antes de chegarmos até lá, inteirado daquilo que vem. Não tem problema com spoiler, não. O livro já está aí há 2000 anos, já se sabe mais ou menos o que vai acontecer. Porém, também eu quero lhe aconselhar a você visitar o nosso canal no YouTube e assistir as mensagens anteriores, caso você tenha perdido, ou não, para relembrar aquilo pelo qual nós já passamos e assim estar mais preparado para a próxima mensagem e assim por diante. E finalmente eu quero convidar você, não por nenhum tipo de promoção, eu prometo a vocês, nenhum tipo de promoção pessoal, mas que você compartilhe esses vídeos para que possa abençoar mais vidas e mais pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Amém? Isso dito, como eu falei, nós chegamos hoje à nossa 19ª mensagem e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8, onde nós vamos ter a nossa parte de hoje. Na semana passada nós terminamos o capítulo 7, nesta nossa caminhada, chegando até o martírio, a morte de Estevão. E continuamos comprovando o tema do livro de Atos, isto é, apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. E combinando o texto da semana passada com o de hoje, nós vamos ver exatamente o que está escrito aí. A oposição que houve por causa da pregação de Estevão, a oposição que vai aumentar ainda mais, e o resultado disso, como você sabe, a igreja vai crescer cada vez mais. E como nós chegamos, irmãos, ao capítulo 7, aquele nosso breve resumo de todo o início da nossa mensagem. Atos começa com o final dos 40 dias em que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, instrui e ensina os seus discípulos. Naquele finalzinho, no capítulo 1, ele promete o revestimento do Espírito Santo com o único objetivo que fosse a pregação do Evangelho. Isso acontece no capítulo seguinte, capítulo 2, o Espírito é derramado, Pedro prega, porque as pessoas achavam que os discípulos estavam bêbados, ele prega, explica o que acontece e 3.000 vidas se convertem em um só dia. A igreja, porém, no seu dia a dia, não é principalmente marcada por eventos fantásticos. Ela desenvolve uma boa rotina, um bom dia a dia para o seu crescimento. O que compunha esse dia a dia? O ensino na doutrina dos apóstolos, tempo de oração e a comunhão da igreja na ceia do Senhor, e isso fortalecia a igreja a cada dia. Está aí a sua receita de crescimento de igreja. Bom ensino, oração e comunhão. A igreja, assim, crescia. Vimos a perseguição, vimos a ameaça a Pedro e a João por eles terem curado um aleijado. E assim, ameaçados pelo Sinédrio, a igreja vê naquilo o cumprimento da palavra de Deus, que prometia que os descrentes, que neste caso eram os próprios judeus, iriam perseguir o povo de Deus, que agora era a igreja. Vimos a igreja também, irmãos, ajudando os seus necessitados de dentro da igreja, vendendo seus bens e doando para distribuição. E o texto dá destaque, ou exemplifica, que quem fez isso foi um homem chamado Barnabé, filho da consolação, o filho do encorajamento. E aí o texto faz um contraste. Enquanto que Barnabé era sincero e doou realmente aquilo que ele havia vendido, Ananias e Safira, um casal, tenta fazer uma fachada, uma pose, uma falsidade de espiritualidade, diz que vendeu por tanto, mas na verdade havia vendido por mais, não era obrigado a entregar absolutamente nada, e por causa da sua mentira contra Deus, Deus lhes tira a vida.
O texto continua, meus irmãos. E aí, ainda no capítulo 5, vimos os apóstolos serem presos de novo. Qual o crime? Estavam pregando no templo, no pátio do templo, acerca de Jesus. Eles são ameaçados para que se calassem, são presos. O anjo os liberta. Imediatamente, eles voltam ao mesmo lugar e pregam a mesma coisa e são presos de novo. Percebam, meus irmãos, como que esse é um ciclo que vai se repetindo e vai se agravando à medida que o livro vai caminhando. No começo do capítulo 6, surge uma nova crise para a igreja. Agora, não externa, não uma crise de oposição do Sinédrio, mas um conflito, porque parte da igreja, parte das viúvas pobres, não estava sendo atendida com a ajuda, com alimento que normalmente acontecia. Os apóstolos, então, propõem uma solução. Escolham 7 homens, e esses homens vão cuidar disso, porque a nós, apóstolos, cabe o ensino e a oração. E aí está uma grande lição. Os líderes da igreja, meus irmãos, cuidam do alimento e da liderança espiritual. Deve haver no seio da igreja homens, em alguns casos, dependendo da função, mulheres, que vão se ocupar dessas questões administrativas para que pastores, presbíteros não sejam desviados da sua função principal para atender isso. Os apóstolos nos deixam esta lição. Bem, dentro desse grupo dos 7 que são escolhidos, haviam 2 homens que em especial merecem a nossa atenção, porque o texto dá uma atenção especial para eles. Um deles é Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, capítulo 6, versículo 5. Esse Estevão enfrenta ainda no capítulo 6 uma grande oposição, é preso, levado diante do Sinédrio, é acusado de blasfêmia contra Deus, contra Moisés, contra a lei, contra o templo, uma quadra perfeita para a condenação, mas aí ele não consegue nem sequer sair daquele julgamento, porque ele é arrastado para fora daquele julgamento, daquele tribunal, e é apedrejado. Por quê? Porque no final da sua defesa, versículos 51 a 53, ele acusou o Sinédrio da verdade, de ter traído e assassinado a Jesus. Diz o texto no 54 que eles, furiosos, tomam a Estevão e o levam para apedrejar, retiram as suas roupas externas, né, suas túnicas, seus mantos, e colocam aos pés de um homem chamado Saulo, que futuramente se transformaria no apóstolo Paulo. E é nesse cenário, meus irmãos, que nós estamos chegando até o capítulo 8. E hoje, meus irmãos, a mensagem da palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte: o impacto da perseguição à igreja impulsiona a proclamação. O impacto da perseguição à igreja impulsiona a proclamação. E eu tenho alguns questionamentos para nós respondermos no texto de hoje. Primeiro, seria a igreja imune aos efeitos, ao impacto da perseguição? Será que ser espiritual e confiar em Deus é não se afetar com o que está acontecendo? Será que realmente é fiel uma pessoa que o mundo está caindo, mas ele está completamente sem ser abalado por isso? Será que a igreja era assim? 2. Seria a perseguição um sinal de que Deus perdera o controle da situação? Será que Deus perdeu o controle da história da sua igreja? Ela está sofrendo perseguição porque Deus dormiu no ponto? Porque Deus não conseguiu cuidar como Ele falou que iria cuidar? Terceiro questionamento: qual deve ser a atitude da igreja diante de uma feroz perseguição? Será que nós devemos sempre nos calar, devemos retribuir, devemos agir? O que a igreja faz que serve como paralelo para nós, no dia de hoje, mesmo sem a mesma perseguição, para que nós possamos agir? É importante, então, meus irmãos, respondermos e entendermos isso, porque a perseguição que a igreja vai sofrer terá um impacto no dia a dia, no modo de viver, no modo de agir da igreja. Porém, vai impulsionar ainda mais a proclamação por parte dessa igreja. Nosso texto vai começar, meus irmãos, no capítulo 8, e nós vamos ler o versículo 1, parte B, começa com a palavra naquela ocasião. Nós vamos começar a partir daí a leitura do nosso texto de hoje até o versículo número 3.
3, ok? Atos capítulo 8, versículo 1, parte B, até o versículo 3. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Em primeiro lugar, esta noite, meus irmãos, a feroz perseguição afeta a igreja do Senhor. A feroz perseguição afeta, tem um impacto na igreja do Senhor. O capítulo 8 está profundamente ligado aos capítulos 6 e 7 e, obviamente, com o resto do livro todo. Afinal, o tema que temos visto fala do progresso da igreja, apesar da oposição, e nós estamos no capítulo que fala de oposição. E esta oposição, meus irmãos, esta perseguição, ela irá agora tomar um tom mais forte, tomar cores mais fortes. Além disso, vamos começar a conhecer mais da história de Saulo, que, como eu disse, futuramente seria chamado Paulo, o apóstolo. E também vamos ver um segundo personagem, Filipe, um dos 7 escolhidos, junto com Estevão, para auxiliar os necessitados na igreja em Jerusalém. Um fato interessante, quando Lucas colocou aquela lista dos 7 escolhidos, 7 diáconos, é que Estevão e Filipe estão na lista nesta ordem. Estevão, homem cheio de fé, e logo depois vem Filipe. E esses dois vão ter o destaque. Estevão já passou na nossa narrativa e logo virá a história de Filipe. O verso 1, meus irmãos, como nós dissemos na semana passada, ele tem um problema de diagramação. O que é a diagramação? Capítulos e versículos. Isso não está no texto original. Isso foi colocado muito tempo atrás para facilitar nós encontrarmos o versículo. Certo? Já pensou no livro de Salmos, você achar um determinado salmo se não tivesse o número e o versículo? Pois bem, então como nós vimos, a primeira parte que diz que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, pertence ao contexto do capítulo 7, e nós vimos na semana passada. Da parte B, que começa com naquela ocasião, pertence ao contexto de hoje. Aliás, naquela ocasião significa literalmente naquele dia. Isso aponta, meus irmãos, que o apedrejamento de Estevão foi o gatilho, foi o início imediato de uma grande perseguição contra os demais cristãos. Ou seja, a perseguição não aconteceu dias, meses depois da morte de Estevão, foi imediato. Eles perceberam que eles conseguiram aquele feito e começaram a perseguir a igreja, como nós falamos algumas vezes, contrariamente ao governo romano, que havia tirado dos judeus, vamos dizer assim, esse poder de polícia e de execução. Mas, meus irmãos, o ódio que estava crescendo contra os cristãos, porque desde o começo do livro de Atos nada consegue ser feito, e nós vamos perceber agora que nós já estamos vários anos depois da ressurreição, chegou ao cúmulo deles não suportarem mais, e agora estão agindo, de certa forma, contra a própria lei. Então, Lucas, o autor do nosso livro, registra a primeira e a principal forma com que a igreja é afetada nessa perseguição. Uma diáspora cristã. O que é uma diáspora, irmãos? A dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. Ou seja, os cristãos são dispersos, eles experimentam uma diáspora por causa da perseguição religiosa. Inclusive, esta é exatamente a palavra grega usada no versículo 1 e no versículo 4, quando fala que os cristãos foram dispersos. A palavra grega é diáspora. Todos são dispersos de Jerusalém. Todos saem de lá porque lá é o foco principal da perseguição. Mas o texto fala, meus irmãos, que todos são dispersos, com exceção dos apóstolos. Eles permanecem em Jerusalém. Isso é algo interessante. Provavelmente, meus irmãos, porque eles se protegeram, se refugiaram de certa forma, preservando a sua vida para poder manter ali o testemunho do Evangelho. A história em Atos, meus irmãos, nos mostra ou nos mostrará
que eventualmente esses irmãos retornariam para a sua cidade e restabeleceriam a igreja, algo que você pode ver já no capítulo 9, pois logo depois da conversão de Paulo, né, Saulo e Paulo, tanto faz, a perseguição para e a igreja ou as igrejas experimentam paz. E provavelmente a maior parte daqueles que haviam sido dispersos retornam para Jerusalém, porque essa onda de perseguição havia passado. O verso 2 nos fala que a igreja também era afetada pela morte de seus membros. É uma coisa completamente diferente, irmãos, nós perdermos irmãos, e isso fatalmente irá acontecer na vida de qualquer igreja, porque a vida é assim, as pessoas vão morrer. Mas não é o caso aqui. Irmãos que estavam bem, que no fim de semana anterior estavam cultuando com você, com ele, agora estavam sendo lamentados, como era o caso de Estevão. Você já parou para pensar quando a notícia da morte de Estevão começou a se espalhar? Diz o texto que ele era um mancebo, ele era um jovem. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, mas certamente isso começou a chegar às dezenas de milhares de pessoas em Jerusalém que já estavam na igreja, que já eram da fé cristã. E com certeza Estevão, sendo um homem capacitado, cheio do Espírito Santo, era um homem admirado, era um homem querido. E isso, meus irmãos, teve um efeito na igreja, que olha o que acontece no nosso texto. Homens piedosos o pegam para enterrar e fazem uma grande lamentação. Sabe qual é o problema aqui? Estevão havia sido morto por apedrejamento com a acusação de blasfêmia. Era proibido lamentar a morte de um blasfemo. Mas a igreja, meus irmãos, não quer nem saber daquilo que o Sinédrio permite ou deixa de permitir. E quando se fala de grande lamento, você ainda não viu o que é o lamento de uma carpideira judaica. Se você lembra bem aquelas cenas, tudo bem que é um filme, não é um retrato fiel, mas você já viu aquelas cenas da Via Dolorosa, em que Jesus está carregando, né, a cruz em direção ao Calvário, e no meio do caminho tem umas mulheres que estão batendo no peito, estão chorando. Isso era quase uma profissão. As pessoas eram chamadas e às vezes pagas para chorar nos enterros, eram as carpideiras, por assim dizer. O choro era algo necessário para refletir a dor dentro daquela cultura. Claro, o choro reflete a dor em qualquer cultura, mas tinha que ser algo muito marcante. E o texto diz que houve um grande lamento. Eu acho impressionante, meus irmãos, porque eles estavam aqui ameaçando a sua própria vida em se expor, em fazer isso. Porque, como nós vimos no versículo 1, naquele mesmo dia, naquela mesma ocasião, a perseguição já havia começado. Mas eles não se afetam por isso. Porque, meus irmãos, a luta havia provocado o luto, o desânimo, a desesperança. Não é realista sempre ter um quadro heróico diante do sofrimento da oposição, como se cada vez, meus irmãos, que esses irmãos estivessem frente às feras, frente a uma crucificação, frente a uma decapitação, frente a ser queimados vivos, como aconteceu no reinado de Nero. Não é realista nós acharmos que esses irmãos estavam sempre sorrindo, né? E aí, acende a mim primeiro, depois ele. Não, não é assim que era o quadro. É pó, é gente de carne e osso. Não são super-heróis. O impacto é real, meus irmãos, e Satanás sabe disso. Ele sabe que a oposição pode sim funcionar como aquele ventinho que você faz quando você está querendo formar uma fogueira, né? E o oxigênio faz o fogo aumentar mais e mais. Mas também a perseguição, se não for encarada com fé e dependência de Deus, pode funcionar como água jogada sobre o fogo. E trazer desespero, trazer ali desesperança e até mesmo desistência. Mas diante, meus irmãos, do que está acontecendo, a igreja começa a experimentar o que Paulo escreveria anos depois, em Romanos 12:15. Chorem com os que choram. O problema, a luta, a oposição, a perseguição, a doença, não importa. O papel da igreja, o impacto que ela deve ter é compreender a dor do irmão, sofrer com o irmão, andar junto, chorar com aquele que está chorando. Não há espaço para insensibilidade. Mas também, meus irmãos, um outro efeito que a igreja experimentava é que a perseguição afetava o seu senso de segurança sobre o presente e sobre o futuro.
Você tem algum plano esse ano? Eu estou planejando minhas férias. Estou planejando algumas coisas até o final do ano. Estamos planejando coisas do nosso ministério. Você já pensou qual é a perspectiva de vida que você não pode planejar nem a semana que vem? Porque com certeza, hoje é o primeiro dia da semana, você tem alguns compromissos, né? Eu tenho já 3 aconselhamentos marcados nesta semana. Eu tenho outros compromissos, reuniões para realizar. Você já parou para pensar o que é você não poder planejar a sua segunda-feira estando em um domingo? Esse é o cenário da perseguição. A sua vida toda é afetada com insegurança. No verso 3, Lucas volta a lembrar que mal havia tempo para lamento, porque olha a insegurança. Saulo entrava nas casas e arrastava homens e mulheres. O texto não diz, mas possivelmente os seus filhos também. E os enfiava na prisão. O plano, meus irmãos, dos judeus era primeiramente os enfiar na prisão, mas depois eles precisavam acusá-los diante dos romanos para que eles fossem executados. Não seria possível para os judeus executar dezenas, centenas de pessoas sem atrair a atenção do governo romano. É provável até que alguns centuriões, alguns soldados, tenham tomado ciência do que haviam feito com Estevão, mas tinham meio que lavado as mãos, deixa estar, mas dezenas, centenas de pessoas não. Então, por enquanto, ele está lançando-os na prisão, e com certeza eles teriam que fazer o que fizeram com Estevão, falsas acusações, para que diante dos romanos eles fossem executados. E a história comprova que isso realmente aconteceu. A história comprova, meus irmãos, que muita gente morreu nas mãos deles por causa de falsos testemunhos e da acusação diante dos romanos. O termo que fala sobre Paulo entrando nas casas é um termo interessante. Fala que ele arrasava, arrastava, devastava as casas. Essa é uma palavra, meus irmãos, que você não encontra em lugar nenhum do Novo Testamento. É o que nós chamamos no estudo da língua original grega de rapax legomena. Apenas acontece aqui. É uma palavra que você não encontra em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Então, para entender o que Lucas quis dizer com essa palavra, você tem que procurar fora do Novo Testamento em uma literatura da mesma época. Sabe o que significa essa palavra? É a mesma palavra usada para um animal selvagem que dilacera uma vítima. É assim que Lucas faz o retrato de quem era Saulo de Tarso. Tinha sangue nos olhos. E o mais interessante, meus irmãos, é que adivinha a quem Saulo achava que estava servindo? A Deus. Não foi exatamente isso que Jesus falou? Haverá ou chegará o tempo em que vos perseguirão, achando que estão fazendo um serviço a Deus. E Saulo está cumprindo exatamente a palavra que Jesus havia profetizado. Eram dias, meus irmãos, de grande sofrimento e muita necessidade de demonstração de amor prático por parte dos demais irmãos da igreja. Eram dias, meus irmãos, de necessidade de pastoreio, de cuidado, de servir uns aos outros em meio à família na fé. Famílias inteiras, às vezes, estavam ali perdendo os seus entes queridos e outros da igreja precisavam cuidar deles. Portanto, meus irmãos, as lutas existem e afetam a igreja, ou cada igreja, de maneira diferente. Dentro da igreja, diante de uma luta, alguns são Estevão. Dentro de uma igreja, em meio à luta, outros são os que são enterrados. Outros são aqueles que enterram. Outros são aqueles que fogem do perigo, como eles fazem. Nós estamos todos no mesmo barco. Irmãos, se não formos considerar apenas uma igreja local, neste exato momento, enquanto você está sentado comigo, uma cadeira acolchoada, nosso ar-condicionado ligado, você está podendo me ouvir bem, um bom microfone, neste exato momento, neste domingo, 30 de julho. Enquanto as câmeras estão tirando foto do presidente dos Estados Unidos e da Coreia do Norte brincando de cruzar a fronteira. Nossos irmãos estão dentro daquele país presos em um campo de concentração. Nomes que, tal como o seu, estão no livro da vida. Neste exato momento, depois de todos esses anos, não lembro mais se são 2 ou 3 ou 4 anos,
as nossas irmãzinhas na Nigéria continuam em posse do Boko Haram, sequestradas de dentro de uma escola cristã para serem esposas à força de soldados, de militantes muçulmanos. As notícias que você não vê sendo reportagem especial no Fantástico. Mas essa é a realidade hoje da igreja. O que nos deve trazer, meus irmãos, sim, muita gratidão a Deus pelo nosso estado. Mas deve nos levar também à oração, a compreender a dor daqueles que estão sofrendo, inclusive no nosso meio. Talvez existam irmãos que estão passando dificuldades na sua família, no seu emprego, no seu trabalho, por causa do Evangelho. Não por agirem mal, mas por agirem corretamente. E é quando nós nos unimos, meus irmãos, em oração e apoio, que com certeza é mais fácil resistir aos Saulos. É mais fácil resistir àquilo que afeta a igreja do Senhor diante de uma feroz perseguição. Nosso texto vai continuar e eu quero convidar você a ler apenas o versículo 4 comigo e explorarmos o nosso segundo ponto dessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, vamos lá? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus usa a mais feroz perseguição para cumprir os seus planos. Deus usa a mais feroz perseguição para cumprir os seus planos. Na segunda parte do nosso texto hoje, nós vamos tomar ainda algumas informações lá da primeira parte, ou seja, do versículo 1 até o versículo 3, que nós já lemos. Como uma consequência da perseguição, Lucas, o escritor, registra que os que foram dispersos, a diáspora de Jerusalém, eles não ficaram na sua, eles não buscaram segurança, não buscaram um esconderijo para se esconder, pensando na sua segurança própria. Eles fugiram de Jerusalém porque estavam sendo perseguidos por causa da pregação, correto? O que eles fazem? Diz o texto que essas famílias inteiras, não eram apenas homens solteiros, mulheres que podiam se virar, homens e mulheres, casais, famílias inteiras, continuavam pregando o Evangelho. Escaparam para preservar sua vida, mas ainda assim pregavam. Outra informação importante é um problema, uma pequena omissão na nossa tradução da versão que nós usamos. Porque deveria começar, meus irmãos, o verso 4 da seguinte forma: por outro lado, isto é, verso 3, Saulo devastava a igreja, prendendo homens e mulheres. E o verso 4 deveria começar assim: por outro lado, em contraste, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eu não entendi por que na tradução isso se perdeu, mas estou aqui para ajudar você a compreender que Lucas está dizendo: Saulo está devastando, está assolando, está como uma fera selvagem atrás dos irmãos, mas os que escaparam pregavam por onde quer que fossem. Nada mudou na história da igreja, nada mudou na rotina da igreja. E, meus irmãos, mais uma vez, isso é um tapa na nossa cara. Ah, pastor, eu quis pregar, mas ele foi rude comigo. Eu quis pregar para o meu amigo, mas ele me distratou. Eu quis pregar, mas eu percebi que eu não ia ser bem visto. E nós temos essas desculpas fabulosas, incríveis. Por outro lado, enquanto Saulo devastava a igreja pregava. A igreja continuava pregando. Isso me lembra, meus irmãos, de John Bunyan. John Bunyan passou uma pá de anos preso por estar pregando. John Bunyan é o famoso puritano autor de O Peregrino. E aí chamaram John Bunyan para uma audiência judicial. E disseram: olha, você já aprendeu sua lição? Nós estamos dispostos a deixá-lo voltar para a sua família, voltar para as suas atividades, desde que você não pregue mais. Qual foi a resposta de John Bunyan? Mantenham-me preso. Porque no exato dia que vocês me soltarem, eu pregarei de novo a palavra de Deus e pregarei o Evangelho. Pelo menos ele avisou. Chegou o dia finalmente que eles não tinham mais razão ou condição de manter John Bunyan preso,
e ele cumpriu a sua promessa. No dia que foi solto, lá estava ele nas ruas pregando o Evangelho. Esse é o ponto, meus irmãos. Por outro lado, não importa o que está acontecendo, os que haviam se disperso pregavam a palavra por onde quer que fosse. E ainda assim, meus irmãos, pregavam onde? Lucas registra no verso 1, a informação que eu disse para a gente prestar lá de cima. Foram dispersos pela região da Judeia e de Samaria. Onde é que eu já ouvi essa expressão antes? Alguém me ajude, por favor. Essa expressão, meus irmãos, eu e você vimos na nossa primeira mensagem em Atos capítulo 1, versículo 8. Lá no comecinho da nossa série. O que diz Atos 1:8? São uma das últimas palavras de Jesus antes de voltar à presença do Pai. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vai. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, check, já tinha ido. E agora, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu fico vendo, meus irmãos, que quando os irmãos leram o livro de Atos e chegaram até o versículo 1, que eu acabei de mencionar, eles olharam para o outro, peguei a referência. Lucas está falando do plano de evangelismo de Jesus. Aí fico pensando, alguns apóstolos olhando para ele, claro! É claro que ele está falando sobre isso. Não se sabe, meus irmãos, exatamente quanto tempo passou de Atos 1:8 até Atos 8:1. Não temos uma medição perfeita, mas temos um número aproximado. Será que você poderia adivinhar quanto tempo passou desde que o Senhor Jesus deu a ordem? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até agora em Atos 8:1, quando eles foram dispersos pela Judéia e pela Samaria? Quantos acham que foi 6 meses? 1 ano? Ninguém acha nada? Vocês não querem errar, não é isso? 5 a 6 anos. Durante 5 a 6 anos, eles não saíram da primeira parte do plano. Durante 5 a 6 anos, eles ficaram dentro de Jerusalém, que era uma cidade bem menor do que a nossa, diga-se de passagem. Diz que o evangelho até e as curas que os apóstolos faziam chegavam aos vilarejos ao redor de Jerusalém, mas eles vinham a Jerusalém. Lembra da passagem que eles até ficavam na rua vendo se a sombra de Pedro pegava neles? A fama chegou, mas eles não haviam ido pregar o evangelho. Deus usa a mais feroz perseguição para cumprir os seus planos. Ou seja, a igreja em Jerusalém estava reproduzindo a desobediência para com as estratégias e as ordens de Deus, tal como Israel havia feito. Israel havia recebido a ordem, meus irmãos, de ser um povo que glorificava de tal maneira a Deus, que as nações iam ser atraídas a Israel. E Israel poderia dizer a eles quem era o Senhor Deus e anunciar-lhes o Messias. Isso aconteceu? Não. Israel falhou miseravelmente nisso. Interessantemente, a igreja no começo está repetindo, de certa forma, a mesma desobediência, não cumprindo aquilo que haveria de ser e de fazer. A igreja, por sua vez, deveria, e hoje ainda deve, meus irmãos, ir até as nações e povos e anunciar que o Redentor, que o Messias já veio e que ele voltará. Aliás, é o que nós fazemos hoje, aqui em nossa cidade, e fazemos em 3 continentes, pelo menos, através dos nossos missionários. Se não temos condição de ir à África, mandamos alguém e ajudamos essa pessoa a estar lá. Não temos condições de ir a outros lugares do Brasil, fazemos a mesma coisa. Em outros lugares da Europa, fazemos a mesma coisa. Porque Judéia e Samaria passam, mas os confins da terra também têm que chegar, também têm que ser alcançados. Porém, meus irmãos, a igreja não está fazendo. 5 a 6 anos depois, a igreja continuava enfiada, encruada, continuava parada em Jerusalém e não havia cumprido o resto do roteiro dado por Jesus. Tal como em Jerusalém, irmãos, Deus tem propósitos e Deus vai realizá-los. E nem a nossa preguiça, nem a nossa indisciplina ou desobediência pode impedi-lo. Anos atrás,
um casal de Porto Velho, Rondônia, veio morar na nossa rua. Eventualmente, aliás, vieram morar aqui por dificuldades e problemas financeiros e de trabalho lá na sua terra. Eventualmente, descobriram a nossa igreja algumas quadras da onde estavam morando. Começaram a participar dos cultos. Primeiro a esposa, depois o esposo também desconfiado. Um belo dia, passado algum tempo, o evangelho os alcançou e os transformou radicalmente. Se tornaram muito úteis para este ministério, até que mais uma vez o plano de Deus mudou e os levou de volta para a sua cidade. A mesma coisa, meus irmãos, eu poderia contar de diversas histórias de diversos irmãos aqui. Saíram de sua cidade, de sua terra, por dificuldades, por oportunidades melhores. Em alguns casos, como está acontecendo por um país vizinho, à beira de uma guerra civil. E em meio a isso, Deus intervém e faz uma coisa. Sabe do que eu estou falando para você, meu irmão? Estou falando sobre um Deus que está no controle das situações e Ele é o Deus que está em missão. Ele é o Missio Dei. Deixa eu explicar de outra forma. Você não faz a obra e Deus se junta a você. É ao contrário. O nosso Deus já está fazendo missões e nós é que somos convidados e desafiados a nos juntar a Ele. Deus tinha um plano. 5, 6 anos se passaram. E o povo está lá em Jerusalém. Está uma maravilha aqui. Segunda-feira, Tomé ia pregar. Terça-feira, Pedro. Quarta-feira, hoje vai ser Tiago Menor. Quem não quer ficar lá? Parando para pensar, cada dia da semana um bom devocional. Durante a semana um maravilhoso grupo de vida. Domingo, autoconfrontação, um dos melhores materiais que eu conheço no EBD. Domingo à noite, pregação expositiva. Será que não estamos confortáveis demais com a nossa Jerusalém? Será que nós não estamos, de certa forma, irmãos, como os discípulos lá no monte com Jesus? Senhor, é bom estar aqui. Vamos ficar aqui. Irmão, vamos evangelizar. Não, aqui está bom. Aqui está confortável. Deus, por ser um Deus em missão, o que Ele faz? Ele leva a sua igreja, leva o seu povo a cumprir aquilo que é a sua vontade. E Ele usa isso, meus irmãos, no caso da igreja, com a perseguição. Ele tira a igreja da mesmice, do conforto, do lugar comum, para fazer aquilo que ela tem que fazer. Agora eu pergunto, meu irmão, minha irmã querido do meu coração, o que Deus precisará fazer comigo, com você, para que nós saiamos de qualquer eventual comodismo que estejamos? Até quando a oposição, a resistência das pessoas servirá de obstáculo, de desculpa para aquele que possui a mensagem mais poderosa do universo, que é o Evangelho de Cristo Jesus? Até quando os nossos compromissos de trabalho e de estudo e de lazer, de tanta coisa, ocuparão a nossa agenda de tal forma que eu não tenho tempo para separar 1 ou 2 horas durante a semana para investir, para evangelizar, para estudar a Bíblia junto, para trabalhar e investir na vida de pessoas? O que eu acho, meus irmãos, mais triste na apatia missionária, na apatia evangelística, é que um dia eu estava faminto, morto, escravo. Todas essas figuras a palavra de Deus usa sobre a minha pessoa antes de Cristo. E alguém estendeu o Evangelho para mim. É como se eu agora soubesse o caminho do alimento, da vida e da liberdade e guardasse só para mim. Isso não é o ápice do egoísmo? Eu não sei como é a sua situação, mas eu estudava uma sala de 40 e poucos alunos. E menos de 10% de nós eram cristãos. Era eu, o baterista da banda que eu tocava, o Roberval, meu conhecido amigo até hoje pastor também,
E como eu já falei várias vezes, um camarada que eu vou evitar dizer o nome, porque também está nos meus contatos de rede social e você iria olhar, eu sei, que era um agente secreto. Eu só descobri que ele era crente depois de quase 3 anos convivendo com ele. Ele, como diz na minha terra, o que a gente chama de não fedia nem cheirava, né? Não fede nem cheira, ninguém sabia. 40 e tantos alunos, 2 cristãos e meio. Trinta e tantos, ou quase, na verdade, 40 e tantos potenciais alvos evangelísticos. E com um grupo jovem lá no horário do intervalo, do recreio, e outras iniciativas, nós pudemos alcançar vários jovens na nossa escola. A pergunta, meu irmão, é: o que exatamente está lhe impedindo? Certa feita, uma irmã chegou assim a mim: pastor, eu quero muito ser evangelista. Eu quero alcançar vidas para Jesus. E ela achou que eu ia ficar vibrando, né? Ia, sei lá, dar uma medalha para ela com essa constatação tão maravilhosa. E disse: o que está lhe impedindo? Esse melhor estilo reto escavadeira. Exatamente, irmãos, o que está nos impedindo de sair de Jerusalém? O que está nos impedindo, meus irmãos, de alcançar o alvo miserável, medíocre de uma vida por ano? Perceba, meus irmãos, que Deus não se conformará às minhas desculpas. Se precisar passar, inclusive, pelo estômago de um grande peixe, para que eu cumpra o propósito dele, a referência é Jonas, para quem não pegou, ele vai fazer. Certa feita eu conversei com outros irmãos, exatamente sobre esse tema. Eu falei assim: meu irmão, como está essa área da sua vida? Ele falou: pastor, eu até tento evangelizar, mas eu canto no coral, eu ajudo no departamento infantil, eu ajudo nisso, naquilo. Ele tinha 300 cargos na igreja. Eu falei: sabe, vou lhe dar um conselho. Domingo que vem, peça demissão, entregue todos os cargos. Porque se o suposto trabalho da igreja está lhe impedindo de fazer a única coisa que Jesus disse quando estava indo de volta à presença do Pai, alguma coisa está errada na minha forma de ver o ministério cristão. Eu vou exagerar aqui, meu irmão, para você entender. Se ser pastor está atrapalhando a minha função de proclamador do Evangelho, eu quero entregar o meu ministério agora. Eu não posso me esconder atrás de uma função. Por mais bonita que você está tocando, está pregando, está cantando, está sapateando, pouco importa. Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Atos capítulo 1. Quantas vezes Jesus teve que repetir a mesma coisa? Vão por todo mundo e pregam o evangelho. Sejam minhas testemunhas. Eu estou achando que Jesus estava falando sério, por ter repetido tantas vezes. E ele prova, meus irmãos, que estava falando sério, porque ele chega para essa igreja que está conformada na sua Jerusalém nos últimos 5, 6 anos, e espalha a igreja. A palavra usada, meus irmãos, para dispersão aqui, é uma palavra também que significa da mesma raiz de semear. É como se o Senhor tivesse pego o seu povo e tivesse semeado por toda a Judéia e Samaria. E deu fruto. Lucas, logo na seguida, meu irmão, vai registrar que essa diáspora, essa dispersão, não foi à toa. Deus não estava perdendo tempo. Vamos ler comigo, meus irmãos, versículos 5 a 8. Olha o que acontece na seguida, quando os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Diz o versículo 5 assim, vamos ler juntos. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Na feroz perseguição, a proclamação do Evangelho não deve ser afetada. A igreja é afetada pelo luto, pela tristeza. A igreja é afetada porque ela é dispersa, mas a pregação do Evangelho não pode, não deve ser afetada. E como eu disse, o nosso texto termina, irmãos, com um exemplo desse cumprimento do plano de Deus para com a sua igreja. No verso 5, isso acontece com Filipe, como dissemos, um dos 7 escolhidos para auxiliar os necessitados da igreja.
Filipe, chega a uma cidade de Samaria, não identificada, para pregar o evangelho. O que é Samaria, meus irmãos? Você tem a Judéia, a antiga tribo de Judá, agora rebatizada pelos romanos de Judéia, e Filipe desce de Jerusalém para o norte, desce porque Jerusalém é em um lugar montanhoso. Ele desce de Jerusalém rumo ao norte para a próxima província, a província da Samaria. O que é a Samaria? Samaria, meus irmãos, era o antigo território da nação, o reino do norte, chamado Israel. Lembra bem? No Antigo Testamento, o reino total de Israel foi dividido em reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. O reino do norte, aproximadamente 600 anos antes de Filipe, havia sido tomado pela Assíria, certo? Não confunda com Síria, a Assíria, e foi levado cativo. Só que a Síria, meus irmãos, ele tinha uma estratégia para diminuir a resistência. Pegava uma parte da população e deixava na terra. E aí pegava uma parte de outro lugar que ele havia conquistado e levava para lá também. E fazia uma miscigenação forçada. Eles podiam até resistir durante o tempo, mas logo começavam a se casar e dar em casamento e havia uma miscigenação. Por isso que os samaritanos eram vistos com desprezo pelos judeus da Judéia, porque eles eram judeus mestiços. Lembra quando Jesus está em João capítulo 4, à beira do poço da cidade de Sicar, em Samaria, e ele pede: mulher, dá-me de beber. Como você, sendo judeu, fala comigo, sou samaritana? E João, inclusive, faz uma explicação de parênteses, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eram judeus traidores que não haviam mantido a sua pureza étnica, a sua pureza espiritual. Havia uma religião misturada naquele lugar. E aí Filipe, meus irmãos, que na verdade é um judeu de origem grega, não se importa com nada disso. Ele vai para Samaria e começa a pregar. Não sabemos, meus irmãos, até que ponto ele está pensando em Atos 1:8. Eu acredito que ele não está nem lembrando disso, mas ele vai e prega. E o fato, meus irmãos, que ele anunciava a Cristo e ele proclamava acerca do Messias. E tal como acontecera com Estevão, a mensagem de Filipe também é autenticada, versículo 6 e versículo 7, com sinais. O que acontece aqui? Endemoniados eram libertos, saíam gritando. Paralíticos e mancos eram curados. Qual era o objetivo, meus irmãos, dos sinais aqui? Nós temos falado desde o começo do livro de Atos que há uma diferença entre uma descrição e uma norma. Não existe aqui nesse texto uma norma que diz: toda vez que alguém pregar o evangelho, milagres têm que acontecer. Nesse contexto havia um objetivo da parte de Deus. Por quê? Lá estavam os samaritanos, todos desconfiados, e lá vinha aquele judeu. A forma de se vestir era diferente, os samaritanos tinham uma pele mais escura. Tudo isso identificava: ele é judeu e nós somos samaritanos. Lá está vindo ele anunciar a Cristo. E lembra, os samaritanos também esperavam o Messias. É o que a mulher samaritana fala em João capítulo 4. E aí o texto diz, meus irmãos, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. O foco é na pregação, na proclamação sobre o Messias. O milagre servia para captar a atenção, mas a conversão e a transformação viriam apenas através da pregação do Evangelho. Sabe o que é mais interessante, meus irmãos? Deus já fez isso diversas vezes na história da igreja. Certa feita, várias e várias décadas atrás, um missionário no meio indígena foi usado porque o filho do pajé, do cacique, do líder, do Tuxaua, estava tremendamente enfermo. Ele havia acabado de chegar, é uma época que não havia tanta facilidade de transporte como nos dias de hoje, e ele viu claramente que aquela criança, aquele menino, iria morrer. Ele, sem nenhuma outra alternativa, foi para a nossa principal alternativa. Ele pediu permissão ao chefe, ao líder da tribo, para clamar ao seu Deus pela vida dele. E o menino, meus irmãos, que estava ardendo em febre, já havia convulsionado, ele orou pelo menino e o menino foi imediatamente curado. Daquele dia em diante,
o cacique, o Tuxal, eu não sei se é a tribo na região amazônica, eles chamam mais de Tuxal, outra região, pouco importa, disse, a partir de hoje, eu quero que você ensine toda a tribo sobre esse seu Deus. Agora preste atenção, meus irmãos, adivinha quantas vezes, por todo o ministério desse pastor, ele orou por alguém e essa pessoa se curou? 0. Olha que interessante. O foco do cristianismo não é milagre. O foco do cristianismo é a pregação única que ele possui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse é o cerne da pregação. E neste caso, no caso de Filipe, o cerne da pregação, ele estaria anunciando o Messias, que os samaritanos também esperavam. Diante de tudo isso, no verso 8, nosso texto termina dizendo que houve uma grande alegria, uma mega alegria, essa é a palavra usada no grego. Porque eles viram que algo diferente havia acontecido e eles já estavam esperando de algo da parte de Deus durante tanto tempo. Agora, meus irmãos, a perseguição continuava. Samaria não era de forma alguma um lugar seguro, apenas porque estava fora da Judéia. Sabe por que eu sei disso? Porque mais adiante no capítulo 9, nós vamos encontrar Saulo indo até Damasco, que é na Síria, para prender os cristãos. E ele podia com facilidade ir até Samaria também e prendê-los. Então, meus irmãos, apesar da dispersão, apesar de fugirem de Jerusalém para preservar sua vida, eles ainda não estavam seguros e eles continuavam a pregar. Em meio às lutas e dificuldades da nossa vida, quase sempre, quase tudo continua como antes. Nenhuma mudança, as dificuldades vêm, mas não abandonamos nossos empregos, não abandonamos as coisas da nossa vida. E aí vem a pergunta óbvia, por que eu abandonaria a pregação do Evangelho? Por que as lutas, as dificuldades se tornariam um impedimento para eu pregar o Evangelho? Há quantas vezes, irmão, doente, ardendo em febre, você vai trabalhar? Às vezes vai trabalhar com medo de perder o emprego, às vezes vai trabalhar com medo do seu próprio trabalho acumular. Às vezes vai trabalhar porque você sabe que talvez alguma coisa ali dependa muito de você e você ainda assim vai. Mas aí, para servir a Deus, momentos antes, eu bato o meu dedinho mindinho na mesa. Irmãos, não poderei mais ir. Tive um grave acidente. É minha convicção, meus irmãos, que nós servimos muitas vezes mais ao nosso patrão do que servimos a Deus. É minha convicção de que nós servimos muito mais ao nosso lazer, muitas vezes, do que servimos a Deus. Quantas vezes eu já fiz a seguinte pergunta? Amanhã, se eu quiser ter um encontro com você às 9 da manhã, provavelmente você vai me responder, pastor, seria ótimo, mas eu não posso, tem que estar 7h30 batendo ponto lá no meu trabalho. Mas quantas e quantas vezes faltamos às orações, às reuniões, aos cultos, sem absolutamente nenhuma razão plausível para tanto. Certa feita, meus irmãos, eu estava comprando um lanche para levar, raramente compro alguma coisa no cinema, a gente leva alguma coisa já, mas é mais barato comprar fora, né? Eu estava naquele corre-corre de supermercado, aí pego refrigerante para os meninos, pego uma batata frita, pego uma coisa e tal, e eu olhando avidamente para o meu relógio, faltava 25 minutos para a sessão. Enquanto eu estava naquele corre-corre, me veio um pensamento, será que eu estaria ávido, correndo, para chegar a tempo do culto ao Senhor? É hora, meus irmãos, nós começarmos a perceber que nada pode afetar a missão do Deus em missão, aquela qual Ele nos chama. Precisa ser de tal maneira, irmãos, as vidas e o ministério e o serviço, uma prioridade em nós. Para que nós possamos, sim, com equilíbrio, servir a Deus, enquanto ainda servimos a nossa família, trabalhamos, etc. Esta semana alguém publicou uma coisa absolutamente ridícula, mencionando que você serve mais a Deus se você pegar a sua família no domingo à noite para dar um passeio do que ir para a igreja.
E ele continuava elaborando esse tipo de tese. Eu fiquei pensando, que vida desequilibrada esse camarada tem, que ele não tem uma noite de terça, uma noite de quinta, uma noite de sábado. Ele precisa passear com a sua família logo na noite de domingo. Olha que miserável que ele é, coitado. É esse pessoal, meus irmãos, desigrejado, que cria umas teses absurdas de que você tem essa liberdade completa, em que Deus espera. Afinal de contas, não somos religiosos, não somos legalistas. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que já pensou se Deus respondesse da mesma maneira a cada momento que nós fechamos nossos olhos e começamos a orar, Senhor Deus, Ele, só um minutinho, agora eu não posso atender, deixe seu recado depois do bip. Por outro lado, para prestar a expressão do versículo, Ele sempre está à nossa disposição. O que me transmite, meus irmãos, essa igreja em meio a essas lutas e dificuldades é como ela mantém o seu alvo, a sua missão de proclamação. Sim, ela havia errado em manter-se em Jerusalém. Sim, ela havia errado durante 5, 6 anos em desobedecer a Deus. Contudo, ela está agora acordando, e diz o texto, por onde era dispersa, por onde estava indo, ela continuava pregando o evangelho. O impacto da perseguição à igreja impulsiona a proclamação. Meus irmãos, que nós não esperemos que Deus use de métodos peculiares à sua vontade e à sua soberania para nos tirar do nosso lugar comum. Pastor, como é que eu faço isso? Que bom que você perguntou. Amanhã, pegue a pior e mais cabeluda desculpa que você vem dando e passe por cima dela. Ah, ele não vai gostar do que eu vou falar. Pouco importa. Ah, eu não tenho tempo. Abre mão de um lazer, de outra coisa, produza tempo. Não importa qual seja, irmãos, a nossa desculpa. Não importa qual seja a nossa explicação. Que nós possamos, irmãos, nos antecipar a Deus. Que bênção seria, né? Que não tivesse acontecido como acontece no versículo capítulo 7 para o capítulo 8. Se ao invés de, por causa da perseguição começada com o martírio de Estevão, nós simplesmente lêssemos em Atos e a igreja, por obediência ao Senhor, começou a passar para as cidades de Samaria e de Judéia. Não seria melhor? Pode ser melhor para nós, irmãos. Pode ser assim para nós. Que nós possamos apenas fazer por amor e por obediência, e não por uma necessidade como no nosso texto. O impacto da perseguição à igreja impulsiona a proclamação. Que tudo na nossa vida, irmãos, possa impulsionar a proclamação, possa impulsionar a pregação do Evangelho antes de qualquer necessária perseguição. Oremos. Deus querido, tira-nos da nossa zona de conforto. Tira-nos, ó Deus, da nossa rotina que toda segunda-feira fazemos a mesma coisa, tudo sempre igual. E voltamos aos velhos vícios de comportamento, os velhos hábitos que desperdiçam o nosso tempo, e não temos sequer a disciplina de parar um momento para fazer uma ligação, de pegar o carro, passar naquele lugar, de fazer aquela visita, enfim, de tomar atitudes práticas, sabendo que há vidas queridas, amigos, conhecidos, que continuam perecendo sem Deus e sem salvação. Eu tenho certeza, ó Deus, que como tu falaste para o teu servo, Paulo, quando estava chegando em Corinto, tenho muita gente nesta cidade, a mesma coisa tu estás falando para a nossa igreja. Dá-nos este desafio, ó Deus, mas principalmente dá-nos a graça de responder da forma correta a esse desafio. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.